Bom, pessoal, boa noite então a todos e a todas. Estou aqui batendo papo mais contraído com o pastor Zé Barbosa Júnior, que é o nosso convidado da live de hoje. Estamos retomando as nossas lives nas quartas-feiras, 18 horas. Pastor, eu costumo sempre trazer algum assunto do momento nas lives, sabe? Já discutimos aqui questões relacionadas ao Estado, né? Eu, como deputado estadual, trago esses debates, também do nível nacional. Às vezes falo muito sozinho, porque às vezes a gente consegue acertar com o convidado, como nós conseguimos acertar a sua presença aqui hoje. Sim, mas às vezes não tem convidado e eu acabo conversando comigo mesmo, né? E claro, acima de tudo com os internautas, a turma sempre manda pergunta. Mas a ideia de te convidar, e aí depois quando, né, a gente começar aqui o bate-papo, você vai se apresentar e falar um pouco da sua trajetória, para a turma poder conhecer melhor o pastor Zé Barbosa. Mas a ideia foi porque o primeiro contato que nós tivemos foi durante a campanha de Fernando Haddad, e eu me lembro que você estava junto com outros companheiros na coordenação de um núcleo evangélico, cristão, né, de apoio à candidatura do Fernando Haddad. Me chamou a atenção que nós percebemos que, infelizmente, naquele momento, um dos setores que nós mais perdíamos voto e o adversário mais crescia era no segmento evangélico. Sim. Eu avalio que tem um componente ali que é a questão das fake news, tentando mexer com a questão do medo das pessoas, os valores principais da família e tudo. E, como diz, né, aquilo acabou tendo um impacto muito forte. E me lembro que muitas pessoas passaram a achar que não havia como associar a militância na esquerda, no campo progressista, de inspiração socialista, com a palavra de Cristo, com os ensinamentos do Evangelho. E eu vi uma vez, num evento que nós estávamos juntos, eu vi o pastor Zé Barbosa fazendo vou colocar uma pregação, né? Uma fala, e eu achei muito interessante. É claro que tentamos, da maneira que fosse possível, tentar dar uma visibilidade àquela leitura que era feita do evangélico na lógica do nosso campo político e como isso se associa, mas, como diz, às vezes falta perna. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, rapaz, mas também a gente não pode ter uma ideia, uma proposta, um propósito que ele seja somente para o momento eleitoral, né? Porque senão parece só um projeto de poder, né? Isso tem que ser um propósito permanente. E agora surgiu a oportunidade com os nossos programas que nós estamos fazendo nas redes sociais de poder conversar um pouquinho com você e poder te ouvir. E pedir, o que eu quero te pedir aqui hoje é que você que é um homem que conhece melhor a Bíblia e os textos bíblicos, como que a gente consegue estabelecer essa relação do cristão com a nossa militância política, que nós somos da esquerda do campo, né? Eu sou do PT, o pastor Zé é convidado, está vindo para o partido, mas militou no PCdoB. Então, para que as pessoas compreendam, eu sou católico, né? O senhor sabe, mas eu lembro que uma das frases do Papa Francisco era que os católicos tinham mais identidade com os comunistas do que os capitalistas. Estou falando não sou comunista não, viu, gente? Porque assim, hoje se você fala em comunismo sem ter a condição de explicar o comunismo na leitura técnica, histórica, científica, acha que comunista é igual nazista, que é igual fascista, tudo termina com ista, é um problema e nós estamos fora. É verdade. Bem, mas eu falei muito aqui, nós queremos ouvir o nosso convidado, o pastor Zé Barbosa Júnior. Ele é da Igreja Comunidade Batista do Caminho. Como eu disse, foi um dos coordenadores da campanha presidencial do Fernando Haddad, aqui em Minas, Belo Horizonte em Minas, junto às comunidades evangélicas, as comunidades também cristãs. E eu quero que ele traga um pouquinho essa experiência e fale um pouquinho da relação do evangélico, do cristão evangélico, nessa conotação que estamos trazendo aqui para o nosso campo da militância política, que somos aí do campo de esquerda. Ok? Então eu queria que o senhor começasse primeiro se apresentando, falando um pouquinho como é que é isso, pastor evangélico de esquerda. Como que é isso? Cristiano, obrigado pelo convite, né? A minha caminhada com o evangelho para a esquerda é desde a minha adolescência, né? Em Teresópolis, eu sou de Teresópolis, no Rio, né? E sempre militei desde a minha adolescência, já sabe, durante muitos anos no PT lá, né? No PT participei de todas as campanhas do Lula desde 89 e era evangélico, né? E de esquerda, e sempre houve essa pergunta: como conciliar o evangelho e as questões da esquerda?
O que para mim é muito estranho. Essa pergunta é A estranha. pergunta seria, como não? Como Por que não? Exatamente. Eu sempre gosto de inverter. Eu, falo assim, eu queria saber de um camarada da direita como é que ele concilia a fé cristã com o ser de direita. Né? Porque para mim, de tudo que eu entendo do Evangelho, e desde cedo, desde quando eu fui católico até os 16, 17 anos, e participava muito ativamente. Acho que tive uma certa influência da teologia da libertação. Tinha um padre lá em Teresópolis, padre Adamastor, e eu lembro que a gente trocava muita ideia sobre isso, porque desde a minha adolescência eu já era líder de movimento estudantil, aquela coisa toda. Então eu sempre fui meio que um agitador político da balbúrdia? coisa. Causava as balbúrdias na escola. Mas é interessante porque eu sempre tive essa coisa da fé muito forte também dentro de mim. E sempre achei que a fé, ela resultava nessa ação. Não o contrário, né? A fé não poderia anular uma ação social, uma luta por justiça social. E aí quando você vê, por exemplo, no principal sermão de Jesus, ele fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, né? E depois ele fala que o que a gente deve buscar é o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, uma justiça do reino, uma justiça que é uma justiça social, uma justiça que iguala todo mundo. Eu vejo isso perfeitamente nas doutrinas ou nos ensinamentos ou nas buscas da esquerda e não da direita. Então, para mim, é totalmente inseparável uma coisa da outra. Eu sou de esquerda porque sou cristão porque sou de esquerda. Para mim, os princípios fundamentais, eles são totalmente conjuntos, eles são totalmente habitáveis na mesma casa. Então, para mim, não tem como dissociar uma coisa da outra. A minha fé me leva à minha militância social política. E essa militância social política só reforça a minha fé. Então, é dessa forma que eu costumo caminhar. Associa, hein? Agora, pastor, eu notei aqui algumas perguntas para a gente conversar. Uhum. Na campanha teve algo que me marcou muito, que era quando o candidato Jair Bolsonaro, seus correligionários, pregavam que, entre outras coisas, bandido bom é bandido morto. É isso? Eu entendia que a saída para enfrentar o problema de segurança pública e da violência é você exterminar o bandido. Não só nessa passagem, mas em vários momentos da campanha, como num ato no Acre, falando em metralhar a petralhada, porque era então o seu oponente, o seu divergente, e mais antigamente ainda um vídeo onde achava que a ditadura matou e foi pouco, né? E que a ditadura matou pouco, deveria ter matado uns 30 mil, que ele é a favor da ditadura, consequentemente da tortura. Sim. No dia do impeachment da presidenta Dilma, fez uma homenagem a um torturador conhecido e condenado notadamente. E aí eu vejo que uma pessoa que defende a violência, que defende o extermínio, a eliminação, a morte do outro, e que defende a tortura, e lembrando que Jesus foi extremamente torturado, como pode então o eleitor, no caso evangélico, que deve seguir as premissas ensinadas por Cristo e ter também uma reflexão sobre aquilo que Cristo sofreu para nos salvar, se identificar com um discurso como esse? Aí para entender esse fenômeno, acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo, principalmente para entender o contexto da igreja evangélica. Na década de 70, 80, que surge um movimento neopentecostal no Brasil, mas eu quero deixar claro uma coisa que eu sempre gosto de falar: a culpa não é do neopentecostalismo. O neopentecostalismo é a face mais perversa de algo que sempre teve nas igrejas históricas. Por exemplo, o racismo, esse penofascismo. As igrejas, por exemplo, batistas e presbiterianas, quando chegaram no Brasil,
chegaram trazendo escravos. Né? Então, assim, era uma religião escravagista. Isso tudo tem que ser analisado para a gente entender como é que se desembocou nisso aqui. Na década de 80, começa, dentro da igreja, um movimento muito forte, chamado de batalha espiritual. A ideia de um inimigo é sempre uma ideia muito bem-vinda quando você quer solidificar um grupo que está em crescimento. Então, alguns pastores, e principalmente os que a gente chama de impastores, né, os impostores da fé, os que fizeram da igreja realmente um comércio, se aproveitaram disso para construir um pensamento teológico muito forte, onde tinha a necessidade de um inimigo, né, que já vinha desde a década... essa ideia é anterior. Por exemplo, na década de 60, 70, o grande inimigo da igreja era o comunismo. É isso que você falou aqui, né? Era uma coisa assim... Eu lembro... Isso não é novo, então? Isso não é novo. Essa ideia de um inimigo... No caso do comunismo, que ele comunismo reaparece agora, exatamente. Só que com outras roupagens piores ainda. Por quê? Porque ele chega acrescido de outros fatores que também foram inimigos históricos, como a causa LGBT, a causa feminista, eles jogam tudo isso num pacote como se isso tudo fosse comunismo, constrói um discurso que é um inimigo usado pelo diabo para destruir a igreja. Então, por exemplo, se você pegar historicamente, desde a primeira campanha do Lula, em 89, já há discursos da igreja de que o PT era do diabo, comunista, comedor de criancinha, que isso tinha pacto com o demônio, de que a cor vermelha tinha a ver com isso. Coisas desse tipo. Eu lembro que na época que eu entrei para a Igreja Batista, em 1987, tinha um livreto que rodava as igrejas, era Karl Marx um satanista? Era um livreto que rodava as igrejas e era assim um negócio que... Poderia no máximo ser ateu, né? Mas não vale ser ateu. Eu não posso, porque o ateu não é tão meu inimigo. Ele tem que ser alguém pior que isso. Então ele tem que ser um satanista. Eu tenho que fazer isso virar um discurso a ser destruído, e não apenas um outro discurso. Ele não é um mero discurso evangélico, ele é algo que, se tomar o poder... Você não consegue ter herói se não tiver um vilão. Né? Exato. Então, por exemplo, olha, em 2002, teve um vídeo que rodou, 2002, 2006, 2010, que era as 5 leis para fechar as igrejas no país. Isso rodou, rapaz, as igrejas evangélicas de uma forma absurda. Né? Todas elas começaram com um deputado do Rio, um deputado evangélico, Edmo Fonseca, né? Assim, um pilantra da fé mesmo, um cara que assim, comandava algumas igrejas do Rio, e ele fez esse vídeo, então, falando de 5 leis para fechar as igrejas. E as pessoas acreditavam. Então, fake news também não é uma novidade de agora. Já existia. Né? Já existia desde essa época, e sempre foi muito bem-vinda quando ela falava de alguma ameaça, porque, preste atenção, isso é uma coisa que a esquerda tem que aprender. A perseguição para o evangélico é uma bem-aventurança. Ser perseguido. Então, essa luta e do diabo querendo fechar a igreja, se a gente entra na disputa com eles dessa coisa, para eles é ótimo. Para esses caras. Então, por exemplo, você bater no Silas Malafaia, é tudo que ele quer. Quase que a comprovação do que ele está dizendo. É quase a comprovação do que ele está dizendo, é verdade. E ele vai usar disso como um discurso de: está vendo como é que eu estou sendo perseguido? Está vendo como é que e esse discurso cola. Por quê? Porque o cristianismo, ele surge perseguido. Isso está na gênese do movimento. Então, isso é muito bem-vindo. E esses camaradas sabem disso. Então eles fazem todo um projeto, isso é tudo muito bem pensado. Então na década de 80 começa esse movimento que vem com os inimigos como o comunismo, depois é a nova era, depois passa a ser a comunidade LGBT, agora passa a ser o PT. O PT que representa todo o mal que tem que ser extirpado para que o evangelho prevaleça. E aí, seria o mesmo que reescrever a escritura
E Jesus vai falar, olha, amai uns aos outros, menos os petistas. Exato. E não só isso, como colocar... Eu não lembro de ter visto essa vírgula, né? Mas não só isso, como, por exemplo, e aí você transforma, você pega coisas que a sociedade já está ali quase que como um senso comum, transforma isso num discurso pavoroso, que, por exemplo, e aí com toda a razão, você não encontra em lugar nenhum das escrituras uma ideia de que bandido bom é bandido morto. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Você vê a questão sempre da remissão do pecado. Você vê um Jesus que é pastor, eu comentei eu tenho amigos pastores evangélicos, e eu comentei com um amigo, falei, rapaz, eu tenho uma saudade de vocês mais antigamente, que era assim, igreja evangélica é ex-bandido, ex-drogado, ex-criminoso, ex-prostituta, ex-tudo. Inclusive tinha gente que fazia julgamento pejorativo. Sim. Igreja evangélica é tudo ex-bandido. Que ótimo, já pensou se toda instituição trabalhasse para que as pessoas se recuperassem, fossem ex... E agora não, agora qualquer ex-coisa ruim é boa, cara. Qualquer ex-coisa ruim é boa. E aí eu dizia para esses amigos, eu gente tenho saudade de vocês quando a igreja de vocês era do perdão, do acolhimento, da inclusão. Agora vocês estão junto com o bandido bom, bandido bom. Exato, ou seja... Parece que esqueceu Mateus, né? Exato. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pois é, e não é só isso, né? Você percebe que é uma coisa assim, por exemplo, você tem que olhar o próprio Jesus. Jesus é morto como um bandido. Jesus foi vítima de uma sociedade que pensava que o bandido bom era uma opinião pública majoritária, mas... A opinião da época de Jesus era bandido bom é bandido morto. Tanto que quando pegam Jesus e o tratam como bandido, qual é a sentença dele? Crucificado. Então, bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto é o discurso de Pilatos, não é o discurso de Jesus. Jesus é o bandido morto. Então quem acha que bandido bom é bandido morto, se estivesse naquela época tinha crucificado Jesus. Exatamente. Então Jesus, com todo respeito, está pensando em voltar, pelo menos aqui no Brasil, pensa bem, porque a turma... Infelizmente. Pastor, uma outra coisa que a gente precisa conversar. Jesus, entendo que levou uma vida humilde. Sim. E tinha como o seu público prioritário os mais pobres, os excluídos, os doentes. E esse público hoje basicamente se torna um público que é alvo do atual governo. As comunidades indígenas, os idosos, os adoentados quando vem uma reforma da Previdência como essa, os pobres, nós estamos falando aí de 12,8 milhões de desempregados, se for somar tudo, desalento quase 30 milhões de desempregados. Eu nunca ouvi sair da boca do governo ou dos comunicadores oficiais, porta-voz oficial do governo, as palavras pobre, pobreza, miséria. Como pode um homem dizer que é o representante da comunidade cristã, e eu não sei muito bem o que ele é, porque ele vai na maçonaria, que vai depois na igreja católica, depois tem um batismo na igreja evangélica, da mesma forma que ele torce para o Palmeiras, ele torce para o Vasco, ele torce para o Flamengo, então assim, é uma metamorfose ambulante e muita gente acaba comprando. Mas bem, se sempre está frequentando as igrejas cristãs e tendo Cristo como a principal liderança, e tendo Cristo ensinado, lutado e feito o que fez, por que as pessoas não percebem então que há essa dissonância? O senhor conta um pouco a parte histórica, porque chegamos até aqui. Mas por que ainda é difícil romper um pouco com... Exatamente. Primeiro porque há um sentimento muito forte de pertencimento, de luta, de guerra. Então, assim, e a força da liderança? A força da liderança é preponderante nesse momento. Então, assim, esses caras, é isso que eu estou falando, esses caras são muito articulados, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que deram a esse grupo um sentido de nós somos quem vai salvar esse país e eles são os nossos inimigos, eles precisam ser derrotados. E aí você... Agora, é um projeto de poder, mas também é econômico, né, pastor? Lógico. Tanto que ele é, vamos dizer assim, fomentado por uma teologia que a gente chama de teologia da prosperidade. Ele está abraçado grandemente com essa teologia que
é uma teologia perversa também, que diz que quem é abençoado é rico e tal. E aí o pobre vai ser sempre visto como alguém que não está sendo tão abençoado. E essa coisa da identificação é interessante, porque em Mateus 25... Eu não lembro de Jesus olha esse feito texto uma caminhada aqui. para ficar rico. Em Mateus 25, o que eu acho legal é que Jesus está fazendo o julgamento das nações. E é interessante que é o julgamento da nação, ele não é um julgamento pessoal. Então, como é que uma nação é julgada? Vamos supor que o Brasil está sendo julgado por Jesus. E ele vai dizer assim, essa nação aqui é minha. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, o que caracteriza uma nação dele? Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Estive preso. Eu era estrangeiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu adoeci e você me visitou. Eu estive na prisão e você foi me ver. Então aqui, olha só que legal, a gente tem aqui... Viu, estava na prisão, você foi me ver, você que fica criticando Lula está preso, babaca. Jesus aqui, ó. Não, o legal é que Jesus se identifica, não é com quem ajuda. Jesus se identifica com quem está sendo ajudado. Ele vai dizer assim, quando você fez para qualquer um desses aqui, era para mim que você fazia. Então Jesus se identifica com o pobre, Jesus se identifica com quem tem fome. Bom, mas aí não é problema porque não existe mais fome no Brasil. Segundo o presidente, não tem ninguém andando escalete na rua. Então já é menos um problema que a gente tem, né? Infelizmente, só sendo irônico mesmo para a gente né? Assim, um cara que diz que não tem fome no Brasil é alguém que não conhece o Brasil. Mas é interessante que Jesus fala assim, eu tive fome, me deste de comer. Então, é uma política pública de segurança alimentar. Eu tive sede, me deste de beber. É uma política pública de saneamento básico, de ter água, de ter dignidade. Eu estava nu, você me vestiu. Eu tive dinheiro para comprar roupa. Eu estava doente e você me visitou, você foi me ver. Ou seja, uma saúde pública que funcione. E eu era estrangeiro e você me acolheu. Olha só como é que... Engraçado que todas essas características... Essa aí é pra você, viu? Que é contra os imigrantes. É contra os imigrantes. Quer esculachar, quer esculhambar, quer tratar mal os imigrantes que precisam. Está tudo aqui, olha só. Então, aí eu penso assim, quando é que a gente teve uma política que atendeu quem tinha fome, sede, uma saúde pública pelo menos avançando, os estrangeiros sendo acolhidos? Foi exatamente no período em que os comunistas estavam no poder. E com coisas a melhorar. Porque, por exemplo, aqui a gente está falando, por exemplo, de uma política pública da questão do encarceramento, que é uma questão que precisa ser bem vista, tem que ser pensada no país. Mas é um encarceramento que não é um encarceramento de jogar o cara para apodrecer. É de resgatar nele a dignidade humana. Então, está tudo aqui. E é com esses que Jesus se identifica. Agora, eu olho esse texto e olho, por exemplo, o governo Bolsonaro. É o oposto disso aqui. Os banqueiros comemorando toda a medida do governo. Jesus fala, eu tive fome e deste de comer. O Bolsonaro fala, nem tem fome no país. Fala que eu tive nu e você me vestiu. Eles chamam o desempregado de vagabundo. Eu estava doente, você foi ver, a gente vê aí Acabou, pôs os mais velhos tudo para fora. Acabou. E como é que Jesus trata o bandido? Jesus se vê como o bandido. E ele trata o bandido bom como o bandido bom. Estive preso. Então, quer dizer, é o oposto. Então, como é que alguém que se diz cristão apoia esse cara? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Não dá. Pastor, vamos registrar aqui a participação da nossa audiência. Shirley Garcia dando boa noite aqui. Deise Regina. Não estão falando de onde é? Shirley é do Rio. Do Rio? Grande, querida demais. Tem aqui o Jaedson Costa também dando boa noite. Alessandra. Tem a Conceição Figueira. Tem muita gente aqui dando boa noite. Boa noite, pastor. Flávia Giannini dando boa noite. Flavinha. O pastor. O companheiro Gastão também dando boa noite, elogiando a iniciativa aqui de trazer um pastor para poder falar aqui com a gente.
O Felipe dos Santos aqui também falando que é importante o debate. Evaildo Caldeira também elogiando aqui a iniciativa de conversar sobre esse tema, que é muito pouco comentado aqui. E outros aqui chegando. Peço aí, Cristiano, para o pessoal dar aquele alô, falar de que cidade que é. Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Cadê aqui o... Nós estamos agora, viu, gente, também fazendo um bom contato, pastor, com a turma do WhatsApp. Eu fiz uma publicação no Jornal Super dessa semana e coloquei o número do nosso WhatsApp para as pessoas poderem saber mais sobre o projeto que eu estava apresentando, sobre os autistas, da inclusão social do autista. E aí tá bacana demais, o pessoal tem feito muito contato. Então aqui, ó, manda um oi para nós lá no nosso WhatsApp. Dá uma conferida aqui, ó. 999930664, que aí o contato, a conversa, o diálogo, ele continua lá também. Vou colocar aqui nos comentários, para quem quiser copiar de uma vez, o número vai estar aqui nos comentários. O Peter já vai postar aqui na timeline dos comentários. E vamos compartilhar, pedir a turma para compartilhar, para a gente ter um bom número de visualizações aqui da nossa discussão. E nós estamos conversando aqui hoje com o pastor Zé Barbosa Júnior, da Igreja Comunidade Batista do Caminho, uma das pessoas que coordenou a campanha do Haddad junto às comunidades evangélicas. E aqui nós estamos falando um pouco sobre essa experiência, né? Essa relação do evangélico, do cristão, com as premissas, as pautas de quem está na luta, no campo da esquerda. Aqui, na verdade, o que nós estamos dizendo para vocês é que nós temos muito mais identidade, se bobear todas as identidades, com os ensinamentos de Cristo no campo que nós estamos, me desculpe, do que quem hoje está no governo e, curiosamente, obteve a maioria dos votos dos irmãos evangélicos. Talvez foi porque a gente não conseguiu fazer esse diálogo de maneira antecipada e subestimou o poder das fake news, né, pastor? Você lembra, né? Dizia que o Haddad ia permitir incesto de criança, estupro de menor, era mamadeira erótica, kit gay, e que ia fechar as igrejas. Bem, e aí nós tivemos que enfrentar a mentira, né? Eu penso que o irmão ou a irmã também não deve se pautar e propagar mentira. A Bíblia também fala inclusive, disso. Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. Né? Ah, pois é. Né? Então, assim, se tem alguém que se interessou muito pelas fake news, né, foi o diabo. E as propagou, né? E as propagou. Então, assim, quem propagou fake news, a Bíblia chama de filho do diabo. É porque você já está numa predisposição de gostar aqui e não gostar ali. E quando aí, tem algo que é contra aquilo que você não gosta, ele é de uma conveniência muito cômoda para você e você imediatamente compartilha para poder reafirmar o que você está pensando. Porque a postura que nós tivemos muito nesse processo foi uma postura de quê? Não de questionar, mas apenas de tentar reafirmar aquilo que teoricamente imaginávamos como se fosse verdade. Sim. Isso trouxe um ambiente também muito ruim para o país, que foi um ambiente da intolerância. Houve uma radicalização, nós vimos o mestre de capoeira, o Moa, né? Foi assassinado. Primeiro dia, né? Cara, várias pessoas sofreram agressão, violência, o estímulo a tentar destruir, né? Eliminar quem pensa diferente, quem pensa errado. E a gente sabe também que isso não é o ensinamento de Jesus. Nós vimos, inclusive, pessoas, lideranças cristãs e evangélicas fazendo estímulo a esse tipo de campanha na intolerância e na radicalização. Jesus aqui, nós temos as passagens, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então os ensinamentos são muito claros, né? A tolerância, a paciência. A gente precisa, pessoal, que nós não estamos também querendo ser dono da verdade, que erros também foram cometidos por pessoas que estavam em apoio às candidaturas da esquerda e Fernando Haddad. O diálogo, a conversa, a construção de conceitos, nós não vamos conseguir e vamos ficar bicudo. A turma de lá para lá, a turma de cá para cá, e não nos comunica, né? O que eu penso é o seguinte, é que há uma diferença, a diferença que eu percebi na época da campanha é que, sei lá, aconteceram alguns erros do nosso lado, sim, aconteceram. E a gente tem que... Só que qual é a diferença? Geralmente os erros que nós cometemos, eles foram erros pontuais e pessoais. Eles não eram um erro programático.
Por que eu estou falando isso? Porque essa questão do ódio, tanto que agora, essa semana, parece uma galerinha aí do MBL tentando fazer meia-culpa, dizendo que eles é que foram culpados dessa radicalização. Por quê? Porque para eles essa radicalização foi programática. Então essa é a diferença. O problema é que eu penso que teve um efeito colateral, exato, né? Que o agora não foi para eles, não foi para a chamada extrema-direita. Foi para a extrema-direita e agora, quando reverte, pode reverter para a esquerda e não para eles. Eles podem acabar no limbo. Exatamente. Então, assim, eles acabaram isolados da história. Por quê? Porque eles plantaram uma dicotomia total no país, né? Só que o país não foi para esse meio que eles esperavam. E qual era a ideia deles? Vamos colocar o Brasil entre extrema esquerda e extrema direita, e o povo, na cabeça deles, ia colar no meio, nos equilibrados. Nem um nem outro queremos equilíbrio. Não, o povo foi para a extrema direita. E aí, só que a extrema direita, ela não gosta nem da direitinha, lero. Entendeu? Então, assim, quando eles viram, eles criaram um monstro. E aí a gente tem um problema. Por quê? Porque esse ódio estrutural é um processo e um projeto deles. E aí, por isso, a gente errou, mas a gente errou muito mais na reação do que na ação. Nunca houve, pelo menos que eu tenha visto na esquerda, um projeto dessa separação. Entendeu? Então isso não foi um projeto político, para eles foi. Então isso deve ser combatido. Isso deve ser combatido porque a gente perde com isso. O Brasil perde com isso. Aí agora você tem os da extrema direita cada vez mais se extremando, e isso pode levar o país para um lugar que a gente não quer chegar, né? O pessoal aqui no meio perdido, porque não sabe para onde vai. Ainda isso é interessante, porque esse pessoal aqui é o pessoal que está em disputa. E acho que a gente tem muito mais chance de chegar nesse pessoal do que a extrema-direita. Chegar como? Chegar através do diálogo, chegar através E para isso, aí eu tenho uma ideia, uma teoria que eu defendo, e acho que é uma falha, você já até falou no começo. A esquerda falhou ao entregar a questão dos evangélicos todo para a direita, durante muito tempo. Né? A gente esquece, por exemplo, que a própria fundação, a formação do PT tem a ver com a religião popular. Sim. As comunidades eclesiais de base foram fundamentais para o crescimento e expansão do PT. A teologia da libertação orientou todo mundo. Então, isso está na gênese do nosso. A gente tem que resgatar esse sentido de uma espiritualidade que desenvolva o seu aspecto social. Então, como? Disputando por dentro, e não por fora. Porque, como eu falei, se você bater... Você não será ouvido se você não estiver lá, né? Se você Quando eu quero falar para os cristãos, para os evangélicos, eu não estou lá. Eu não estou lá. Então, é o que eu vivo falando. Falta esse projeto de dar voz. Então, por exemplo, um programa como esse é essencial. Por quê? Porque a gente consegue chegar para o povo dizer, olha, muita gente. Tem conciliação entre esquerda e cristianismo, né? Aliás, não é só conciliação, é uma coisa que é quase intrínseca e vamos disputar por dentro desse espaço. Então, eu acho que falta essa valorização e essa potencialização dos evangélicos progressistas a partir da própria esquerda. Existe, viu, gente? Existe. Eu acho que esse nosso programa aqui ele tem que ajudar também nesse sentido. Quebrar um pouco o preconceito que boa parte da esquerda tem de achar que todos os evangélicos são da direita, são eleitores do Bolsonaro, são contra os valores que nós defendemos. Não.
Nós temos bons evangélicos, pastores, que estão no campo progressista, que estão no campo de cá por essa compreensão. Histórica. E eu acho, pastor, quem tem a condição e a capacidade, livre de qualquer outro interesse, desses que nós citamos, mas de fazer a leitura correta do texto bíblico e do ensinamento de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Aqui em Mateus foi feita a leitura nos pontos corretos, que o tempo que nós governamos, as questões que Cristo traz, a gente consegue dar uma resposta. Não tem como a gente não fazer esse diálogo. É uma questão de coerência, porque se fosse um desconforto, vamos forçar uma barrinha aqui para ver se a gente consegue fazer o cara enxergar aquilo que não existe? Não, é muito claro. E isso é interessante, Cristiano, porque, por exemplo, eu já fui a muitos eventos da esquerda. Como eu te falei, eu sou da esquerda desde sempre. E eu cansei de ir em eventos da esquerda onde a Bíblia era ridicularizada, onde a fé de alguma forma era ridicularizada. Porque... Aí eu falo assim, se você tem naquele auditório alguém que é cristão e que esse livro é importante para ele, você já criou uma barreira ali. Agora, se eu chego para ele e falo, não, vamos ler o livro. E vamos encontrar nele, vamos pesquisar nele para ver o que é. Aí você chega nele pelo que ele ama. Isso sai de um campo só da fé, vem para o campo da postura, da obra, da prática. Porque você é cristão? Sou. Então, poxa, o que é ser cristão? Você consegue ver Jesus pegando em armas? Intolerante? Você consegue ver Jesus fazendo arminha com a mão? É aí que a gente consegue dialogar. Você consegue imaginar Jesus fazendo... Não dá para imaginar Jesus fazendo isso. Pelo contrário. Né? Quando Jesus é preso no Getsemane, Pedro, né? E Pedro é todo impetuoso, Pedro pega a espada e parte para cima dos caras. Né? Chega a cortar a orelha de um lá. Aí Jesus chega e Pedro, guarda a tua espada. E ele fala o seguinte, quem vive pela espada vai morrer pela espada. Ou seja, Jesus está falando, Pedro, violência gera violência. Então, o fato do Bolsonaro ter levado, abre aspas, uma facada, abre aspas, porque isso ainda... Não, mas violência gera violência. Entendeu? Causa e efeito. É causa e efeito. Então a gente vive hoje cada vez... E aí você pega os índices, por exemplo, hoje saiu uma pesquisa que a questão do feminicídio em Belo Horizonte aumentou 250%. Não é 10%. Aumentou 200%. A letalidade policial no Rio de Janeiro. A letalidade policial aumentou absurda. Então por quê? Porque de alguma forma a gente tem hoje um governo que legitima isso. Então o machão, o homofóbico, o machista, o cara que espanca a mulher, ele se sente autorizado, porque ele olha assim no cargo mais alto do nosso país, um cara que... E a gente lidera pelo exemplo. Exato, ele olha e fala assim, cara, eu posso. Se o presidente que é o presidente fala faz então por que eu não vou fazer isso? Então isso é um perigo. O risco que o Brasil corre, a cada declaração absurda do Bolsonaro, é de um retrocesso terrível e que não tem nada a ver com a fé cristã. E triste mesmo é ver que o lema da campanha do cara foi Deus acima de todos. O companheira cristão, seja católico, evangélico, tem que entender o seguinte: não adianta só ir na missa, não adianta só comungar, não adianta só pagar o dízimo, porque olha, se não seguir os ensinamentos de Cristo numa leitura correta, sinceramente, é vazio. É o que Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não adianta você ter uma confissão de fé linda, se a tua prática não é dar comida a quem tem fome. Como é que é a passagem de Jesus com a história do camelo? Ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da luz do que um rico entrar no reino do céu. Eles estão falando muito de prosperidade. Mas tem que... uma árvore não dá dois frutos, né, pastor? Jesus fala isso. Não dá para ir na igreja e matar uma pessoa na rua, né? Jesus fala isso ele usa a figura da fonte, né? Ele fala, não pode dar a mesma fonte
uma água amarga e outra doce. E ele fala uma coisa: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que ele está dizendo é o seguinte: que o teu falar seja corroborado pela vida. Que você falou sim com a boca, então que a vida também seja sim. Agora, você chega aqui e fala assim: não, amai-vos uns aos outros. Aí na prática é armai-vos uns aos outros. A coisa está errada. Aí eu vou lembrar de novo o Papa Francisco. Claro que você presente o nosso Não, pastor. O Papa fala: mais vale um ateu honesto do que um falso cristão. Não, e o Papa Francisco acho que é um grande assim, aliado nesse momento. Né? Liderança importante, uma liderança importantíssima para o né? mundo cristão, né? Nesse tempo de ódio, de intolerância, de desrespeito. Né? E é que a gente nem chegou na questão, por exemplo, das questões de religião de matriz africana que são perseguidas hoje pelos os traficantes de Cristo. Pois é. Que a gente nunca imaginou ter na existência, né? Mas a gente tem. É isso. Pessoal, Peter está me passando a colinha aqui, ó. Pode mandar pergunta, viu? Aqui nós estamos falando, mas já pode enviar as perguntas, questionamentos, comentários, sugestão aqui para mim, para o pastor, que a gente vai respondendo, vai conversando, que aqui é interativo. A gente está falando muito aqui sobre os ensinamentos cristãos e como eles não são compatíveis com posturas de intolerância e de violência. Alguns provérbios que eu acho que são importantes: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Em Levítico 19:18. E é importante a gente lembrar aqui também que nós falamos dos estrangeiros, né? Intolerante contra os migrantes. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Levítico, né? E é interessante isso, porque a Bíblia sempre nos chama à realidade do que a gente era também. Né? E para o povo de Israel, né, naquela época, era interessante essa percepção. Vocês foram estrangeiros um dia, vocês foram pobres. Eu fico imaginando o movimento cristão, se ele olha a sua origem como um movimento marginal, um movimento perseguido pelo Império, um movimento de pobres, né, que sofria fake news. Né? Os primeiros cristãos, para você ter uma ideia, eles eram presos acusados de canibalismo. Caramba. Porque tinha aquela coisa da Eucaristia, de comer o corpo e o sangue. Aí os caras falavam: tá vendo, eles praticam canibalismo nas reuniões deles. Assim, figura de linguagem. É a primeira fake news assim, contra os cristãos naquela época. Então, um povo que sofreu tudo isso, como é que agora ele faz tudo isso? Né? Ou seja, você foi perseguido, por que agora você persegue? Você já foi uma minoria que teve um governo, sabe, massacrando, e agora que você está no poder, né, como a Damares falou, chegou a hora da igreja governar. Né? Primeiro que chegou a hora da igreja governar é uma frase em si mesma totalmente infeliz. Porque o próprio Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o último, que seja o que serve. Então, se era para dizer uma coisa, ela falou assim: a igreja chegou lá em cima, então agora chegou a hora da igreja servir. E não da igreja governar. Então, assim, ela já faz tudo errado. Aí fica claro o projeto de poder, o projeto de governo. O projeto de Jesus é de serviço. E nunca de governo, nunca de poder. Então, assim, sempre foi um legado do cristianismo, uma educação, e uma educação plural. Né? Uma educação para a liberdade. Então, outra coisa, né? Aí agora falando como protestante, quem luta pelo Estado laico no Brasil são os protestantes. Por quê? Porque durante algum tempo em que a igreja oficial não deixava
Isso, durante muito tempo a Igreja Católica teve essa visão, que depois do Concílio Vaticano II também se dissipa, graças a Deus, mas durante muito tempo teve aquela visão federalista, Igreja e Estado ali unidas. Você não poderia ter um Estado laico. O Brasil tinha religião oficial. Então você não podia construir outro templo, não podia ter nada que fosse de outra religião. De repente, isso, os protestantes que chegam no Brasil é que lutam para que haja essa liberdade. Aí a gente conquista a laicidade do Estado e agora são os protestantes que vão contra essa laicidade. Ou seja, é também pisar na própria história. Então é um desconhecimento tanto da Bíblia quanto um desconhecimento da história. Um legado do cristianismo, que é o legado da educação, até porque é um povo do livro, então o povo tinha que saber ler. Então onde chegava queria que o povo lesse, queria que o povo aprendesse, Aí agora não. Agora você quer acabar com a educação. E é tão grave isso que quando o presidente fala que quer um ministro do Supremo radicalmente, terrivelmente evangélico, não, nada contra ser evangélico, mas nem a ser católico, nem a ser espírita, nem a ser nada. Eu gostaria de um ministro supremo terrivelmente constitucionalista. Exato. Terrivelmente constitucionalista. Sendo constitucionalista, ele há de ser guardião dos evangélicos, dos católicos, dos cristãos, dos ateus, quem não acredita. Exatamente. E aí garante um chamado Estado laico. O Estado laico, e aí é que está, não é a negação da religião. De maneira alguma. De maneira alguma, pelo contrário, é exatamente o Estado laico que me garante a plena liberdade religiosa. E consegue ser um mediador, inclusive, de conflitos quando surgem, né? Você vê hoje, por exemplo, alguns estados e alguns locais dominados pelas igrejas evangélicas, que assim, eu chamo de igreja evangélica, mas seriam pseudo-igrejas evangélicas, porque de evangélico não tem nada, mas locais dominados por isso, que onde há, por exemplo, a violência contra os terreiros, violência contra as casas religiosa. E aí eu acho que tem uma outra coisa que a gente chama muito de intolerância religiosa. Em relação às religiões de matriz africana, eu acho que o nome é outro, é racismo. É preconceito mesmo. É racismo religioso. Porque é a religião do negro. Então isso incomoda. Então o cristianismo ele passa por um processo de embranquecimento. Inclusive do próprio Jesus. Exato, é isso que eu ia falar. Jesus Jesus era, no mínimo, etnicamente, quando você analisa os Jesus está ali no Oriente Médio. Do Oriente Médio para a África. Então, assim, ele não é um negro retinto, mas também não é um branco. Ele é aquele queimadão de deserto ali e tal. Então, você tem o próprio projeto de embranquecimento do cristianismo é um projeto de dominação contra os negros. Então, isso tudo tem que ser revisto. Então, o que é negro geralmente é demonizado. Tanto que, se você vê, é difícil você ver um cristão... Ou uma pintura do diabo branco. Exato. Você nunca vê Cristo, mas moreno nunca vê o diabo branco. E outra coisa, por exemplo, você não vê um cristão falando que o budismo é do diabo. Você não vê um cristão falando que Thor é do diabo. O diabo é sempre preto. É o que vem da África. Da África é demônio. Dos outros não. Os outros não é fé cristã, não, mas não há, a demonização se dá aquele que é negro. Então isso tem um outro nome, isso é racismo religioso, deve ser tratado como tal. E num país como o nosso, que teve quase 400 anos de escravidão, multirracial, e onde a maioria é negra, isso é perverso. Isso legitima a dominação da supremacia. A supremacia branca, o genocídio da juventude negra, que a gente aí dá o nome de guerra de drogas. Legitima tudo. Legitima tudo. Exatamente. Pastor, chegando alguns comentários aqui. Santuza está te dando um. Santuza! Opa. Te dando um oi aqui. E aí, Santuza? Vânia Lessa, lá de Sabinópolis, Cristiano tá dando um alô e tá falando que só queria que o presidente seguisse o mandamento, que é
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O comentário que ele deixou. Quem dera. Ele está amando muita coisa por aí, mas menos Deus, na minha opinião. Infelizmente. O companheiro Zezé, lá de Presidente Bernardes, está falando que o Deus virou, sabe o que? Uma boa conveniência para o presidente tentar enganar os avisados. Em nome dele, tenta levar multidões a apoiá-lo, sem questionar os seus atos, os seus feitos. O companheiro Zezé, lá de Presidente Bernardes, está dando um alô e dizendo que o fato do ex-presidente Lula ter dado dignidade para muita gente, isso incomodou aquela elite que comandava o país e por isso essa perseguição. Mais aqui o companheiro Manuel Cordeiro dando os parabéns, falando que o pastor aqui está dando uma ótima palavra. Vander Souza, ele está aqui dizendo que duvido que um verdadeiro cristão vai querer ter uma arma em casa. João Justino está parabenizando, falou que a iniciativa é muito massa de trazer um pastor para conversar. E tem um outro companheiro aqui, Alexandre Souza, ele está perguntando para vocês. Eu gostaria de saber se o PT vai procurar os líderes evangélicos para uma maior aproximação. Isso já está acontecendo, pastor? Já está acontecendo. Então deixa eu falar isso, até fazer um convite para quem for aqui de Minas e quiser se aproximar do PT. No sábado agora, a gente vai ter o primeiro encontro de evangélicos do PT aqui em Belo Horizonte. Vai ser lá no Sindibel? Sindibel? A gente vamos colocar direitinho na nossa página aqui, vamos colocar o endereço, o horário e tudo. Na página do endereço, vai de 9 até as 5 da tarde, no sábado, agora dia 3, que já é Em abril teve um encontro nacional em São Paulo. Eu acompanhei. Eu fui lá, participei do evento. Mas que a Benedita ajudou a organizar. Então, assim, é uma ótima iniciativa do PT, uma aproximação e a formação dos núcleos de evangélicos do PT. Outros partidos de esquerda estão tentando essa aproximação, outros não. Simplesmente não consideram isso interessante. Eu acho que não há nenhuma política hoje no Brasil que não passe pelos evangélicos. Isso é uma realidade. Isso tem que ser bem considerado. E acho que o papel dos evangélicos progressistas nesse momento é fundamental. Por quê? Exatamente o que a gente falou. A gente consegue disputar essa narrativa de dentro. E eu acho que é buscar, porque nós temos aí um grupo de companheiros que militam no PT, desde os nossos filiados, os nossos pastores, alguns até mandatários que estão exercendo cargos, mas que dispersos, das suas contingências pessoais, mas que não trouxe isso para uma construção mais coletiva. E é essa a ideia. E a gente já fazia isso lá atrás, pastor, você vai lembrar, com os cristãos de maneira geral, e fizemos lá em São João do Rei uma época, que eram os grupos de fé e política. Fé política, os grupos de fé política é essencial. Você tinha o evangélico, você tinha o espírita, você tinha o católico, e dentro ali de uma leitura, de uma orientação cristã, mas nós trabalhávamos. Agora olha só que curioso, essa polarização que se deu foi boa até por um lado. Por exemplo... Boa como assim? Boa no sentido de que fez com que a galera que era de esquerda tomasse posição. Então, por exemplo, hoje já há um grupo em São Paulo forte de espíritas de esquerda. A gente teve em Belo Horizonte, há um mês atrás, o primeiro encontro de umbandistas e candombecistas de esquerda. Interessante. Então está tendo um movimento. Está tendo um movimento. Por quê? Porque a religião parece que foi toda, assim, a olhos nus, assim, olhando assim, primeiramente olhando assim, um olhar muito básico, parece que a religião foi toda cooptada pela direita. E isso fez com que os grupos que não concordassem se levantassem. Nós estamos aqui concordando com isso. Não, exatamente. Então começa a surgir os grupos de esquerda dentro das suas respectivas regiões. Então, os católicos de esquerda parece que estão acordando, os evangélicos de esquerda também estão se reerguendo. Então, você pega os candombecistas e umbandistas de esquerda, os espíritas de esquerda, todo mundo se juntando. Eu faço parte de um grupo interreligioso que tem muçulmano de esquerda, judeu de esquerda,
todo mundo lá. Judeu de esquerda? Você tem. Eles Então, são bem conservadores, os judeus, com a religião deles. Mas você tem judeus que não são conservadores nesse sentido politicamente, que pensam a política a partir de outro prisma. Então isso é muito interessante. Você tem esse grupo discutindo o país, discutindo a religião como um fator, porque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não há como dissociar política de religião. O que a gente tem que ter cuidado, assim, para separar é a igreja do Estado. Isso é o Estado laico. Mas a política da religião não tem como. Porque você é religioso. Por exemplo, você torce para o Atlético. O Atlético não é para você uma questão que... Então já azul aqui, mas eu sou criticando, viu, já? Que é uma homenagem aos nossos amigos cruzeirenses. Mas é engraçado isso, que assim, você não chega em casa e pega o Atlético e coloca... Não, você é atleticano nas suas ações. Eu sou flamenguista, entendeu? Eu sou assim, então assim, tem jogo do Mengão hoje, eu já estou aqui, né, nervoso. Como é que vai ser? Tem que virar aquele jogo doido lá e tal. Mas a gente é. Então, por exemplo, aí você pega um Gandhi que faz toda uma revolução na Índia a partir do que ele era religiosamente. Então ele tem a questão da não violência, a questão da discussão dos problemas a partir do que ele é. Você pega um Martin Luther King, pastor batista, que faz uma revolução nos Estados Unidos na questão da leitura a partir dos seus conceitos de fé. Então, isso está misturado. Agora, o que eu não posso é fazer com que a igreja mande no Estado. Isso que é a questão da laicidade do Estado. Eu não posso querer que a minha opinião religiosa seja imposta sobre o Estado a despeito de qualquer outra coisa. Porque isso não pode, isso fere a tua liberdade. Né? Então, por exemplo, você vê, né, evangélicos que querem chegar num lugar e aí vai lá e tira, lá tem uma imagem lá de um orixá, aí tem que quebrar aquilo lá. Por quê? Não, o Estado laico é exatamente um espaço de convivência, de coexistência de tudo isso. De respeito, de tolerância. E de respeito, entendeu? Eu já li aqui tanta coisa da palavra de Cristo sobre respeito, tolerância, amor, perdão. E a gente praticando o contrário. Então, alguma coisa está muito errada nisso. O que eu acho que é a cooptação, isso que você falou. Não é que o que é Deus para o Bolsonaro hoje? Deus é o que parece ser. É um elemento de discurso. É uma conveniência para fazer a disputa. Entendeu? Exatamente. Então eu tenho um uso religioso. Eu tenho o uso do discurso religioso para legitimar... Combinado com uma conveniência econômica de algumas lideranças religiosas que estão ligados, mas que estão interessados na verba da propaganda da TV, dos recursos que vão chegar para na concessão de rádio, na concessão de TV. Alguns, não todos, não posso generalizar, alguns grandes e famosos líderes evangélicos e religiosos tem todo o negócio combinado. Aqui em Belo Horizonte eu fui lá na reunião para ver, porque tem coisas que eu quero ir no local para ver, porque se você for falar... Ninguém te contou. Ninguém me contou. Então eu vi um grande pastor daqui de Belo Horizonte falar com o Zema, na época, assim, faltando uma semana para a eleição, e falar: Zema, eu quero um programa na Rede Minas. Entendeu? Então, assim, é isso. É nessa linha que se dá. Assim, a gente te dá o apoio aqui, mas eu quero um programa aqui. Então, assim, eu estou um pouco me lixando se o que você está falando é bom, se não é, se vai ajudar a população mais carente, se tem a ver com o Evangelho. Não, eu quero o meu espaço. O cara falou isso com todas as letras, e a igreja indo ao delírio. Isso numa reunião que tinha mais de 300 pastores presentes. E aqueles pastores ali, quase todos multiplicadores dessa ideia. Então é nesse nível que a gente tem essa coisa acontecendo. Então isso é muito sério.
Então não perguntou, governador, o que você propõe para quem tem fome, quem tem sede, quem está doente, quem está preso? Não, eu quero meu programa de TV. E está resolvido. Até porque ó, a Rede Minas está passando muita coisa apoiando a homossexualidade. Tem que tirar isso tudo. É uns negócios assim, absurdo. Entendeu? Então eles fazem disso uma luta. Né? E é uma luta que você pensa assim, por exemplo, entendeu? Uma coisa absurda que falar, se legalizar o casamento gay, vai acabar com a família. Não vai acabar com que família? Família. Você vai largar a sua esposa porque... Tá entendendo? Não acaba. Só dá ao outro o direito de ser tão família quanto você. Exato. Então não é uma coisa que acaba com a família. Pelo contrário, ele amplia o direito familiar. Eu acho engraçado porque a televisão, pô, o cara enchendo a mulher de porrada, pode. Pode. Agora, ter uma relação que promove o amor entre pessoas do mesmo sexo, não pode. Isso é destruir a família. Exatamente. Mas deixa o cara na novela encher a mulher de porrada. Não é só o cara, né? O próprio cara da igreja, tem uma amiga que fez uma pesquisa, 40% da violência doméstica hoje se dá entre evangélicos. É mesmo? É. Então, assim, e por que se dá? Porque é o caso onde a denúncia, geralmente ela não é, me fugiu a palavra, Notificada. ela não é incentivada. Que a mulher, se ela fala com o pastor, o pastor vai dizer assim, não, você tem que orar pelo seu marido. Entendeu? Você não pode denunciar, você tem que orar por ele. Não. Quando alguém vem conversar comigo, uma mulher foi agredida pelo marido, eu falo, primeira coisa, denuncia, depois a gente ora por ele. Entendeu? Mas é isso. É a vida daquela mulher que tem risco, né? Exato. Quantas mulheres. Mas está entendendo? Inclusive, de ontem nós convivemos com a notícia, na Bernardo Vasconcelos, Barra Ipiranga, o ex-namorado, marido da moça, ela matou ela e o irmão. Aí o filho, no caso. Quer dizer, é um absurdo isso. Mas é por isso, muitas vezes ela vai falar com o pastor e o pastor diz, não, temos que orar. Não, tem que denunciar. Entendeu? O cara é um agressor, ele tem que ser denunciado. Depois você olha por ele, deixa ele primeiro sentir o peso disso. Pode falar. Gessiane Miranda, lá de Couto de Magalhães de Minas, está te dando um alô. Ô, Gessiane. E dando a paz do Senhor aqui, te dando os parabéns aqui. E uma pergunta aqui do companheiro João Justino, ele está perguntando o que pode ser feito para evitar que esses pastores usem da religião para aparelhar o Estado. O que o PT como movimento... Eu acho que a primeira coisa é uma disputa de narrativa. E aí acho que os evangélicos progressistas têm que se posicionar mais. Acho que aí é um espaço de disputa. Como eu falei, tem muita gente nesse meio que está em disputa. Então, por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, toda a igreja, um exemplo aqui, pega alguma igreja aqui que a liderança já esteja cooptada pelo poder e dizer aquela igreja não presta. Não, aquela liderança não presta. Uhum. Mas dentro daquela igreja tem muita gente que não necessariamente concorda. E esse pessoal, como é que ele vai ser confrontado? Ele vai ser confrontado, por isso que eu falo que é por dentro. Vai ser confrontado no momento em que alguém chegar e falar assim, a Bíblia diz outra coisa. Aí você começa a dialogar com essa pessoa a partir do livro de fé dela. E não adianta, então, imagina só, essa pessoa está lá já meio zonzo. Aí você chega e fala assim, isso aqui é um livro porcaria. Você perdeu essa pessoa. Que você poderia ganhar. É claro. Inclusive com o livro, que tudo que você precisa para conversar com ela está no livro. Ou seja, então, a disputa da narrativa. Desprezo óbvio, né? Então eu acho que os evangélicos progressistas nesse momento, eles têm que ter essa visibilidade. Né? Eles têm que ter essa... E aí, é isso que eu falo, que acho que a esquerda tem que acordar para isso. Né? Não estou aqui legislando em causa própria, não, mas é assim. Isso parte dos próprios políticos de esquerda darem cada vez mais voz e vez para os evangélicos progressistas. Por quê? Porque se a gente começa a aparecer mais, essas pessoas vão ver que, opa, peraí,
Não é só aquilo. Ela não sabia que existia não sabia, núcleo evangélico, exatamente. núcleo que, né, trata dessas Então aí questões. você começa a disputar. Mas PT não é do diabo? Como é que tem evangelho? Deixa eu ver isso aqui. Aí a pessoa vai lá e descobre, peraí, o que ele falou faz muito mais sentido Do que eu estou ouvindo do que eu estou em outros ouvindo. lugares. Aí é por aí que a gente consegue. Entendeu? Não é pela negação, é pelo acolhimento. E mostrar o contrário. Mostrar o que a Bíblia realmente fala sobre isso. E duas questões aqui que eu queria comentar. Sim. Uma já está em cima do que nós temos dito, pastor, que é a questão da... que a gente falou um pouco sobre quem algumas igrejas promovem a prosperidade, né, como se fosse o principal objetivo de vida, e diferente da conduta, prática, ensinamento de Jesus. Inclusive tem gente que ataca a Bolsa Família, que é a distribuição de renda, né? Uhum. O que a Bíblia ela fala de ajuda aos necessitados, né? Em Provérbios 11:25, o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Também Provérbios 19:17, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará rejamente. Em Salmos 41:1, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. É legal o Provérbios 19, né, que muita gente pensa que isso é um ditado popular, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. É verdade. Não, isso é um provérbio bíblico. E a outra coisa que eu queria... Já escrito há 2000 anos já. E por um homem que foi muito rico, né? Oi? Por um homem que foi muito rico. Provavelmente foi muito rico. A questão é a seguinte, a gente tem que entender, não é que a Bíblia condene os bens, mas ela fala o seguinte, se você tem, é para distribuir, é para repartir. Se você tem dois... Se você tem dois, reparte. Então, o problema não é o ter, o problema é o ter só para si. Né? Então, assim, eu pergunto, às vezes eu fico olhando assim, eu já vi muito isso dentro de igreja, eu sempre faço esse questionamento, sempre provoquei isso desde a minha adolescência. O cara tem lá 5 carros. Para quê? Meu amigo, para que você tem 5 carros? Né? Alguma coisa está errada. Não tem, Entendeu? Não tem por que você ter isso. Então, isso não coaduna com o Evangelho. O Evangelho é sempre repartir. E aí você pensa no Bolsa Família. Eu ainda acho que o Bolsa Família foi pouco. É lógico, é o que dá. É por isso que, por exemplo, você pode falar assim, mas eu trabalhei muito e consegui aqui uma determinada riqueza. Fortuna. E o cara, por livre, espontânea vontade e altruísmo, às vezes não tem uma formação que ele faça entender que ele tem que dar. Uhum. O Estado, sendo laico, ele precisa ter esse papel e fazer essa mediação. Exato. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não taxa, por exemplo, grandes fortunas. E nem taxa lucro e dividendos. E que deveria taxar. E você que ganha 2, 3 salários, paga 27,5% de imposto de renda, e quem ganha 3 milhões para cima no Brasil, são 2 milhões de pessoas, não paga nada, paga zero. Entra o papel do Estado. Agora, o que nós vimos recentemente? O presidente Jair Bolsonaro falar que é contra taxar grande fortuna. Ou seja, está indo contra ao ensinamento, porque quando você taxa grande fortuna, você cria a condição do Estado dar aos pobres, seja como Bolsa Família, seja através das políticas sociais. No Antigo Testamento, na Bíblia, tem uma coisa muito interessante de justiça social, que é o conceito do ano sabático. Era muito interessante isso, que você tinha, durante 49 anos, o cara podia acumular. Então, assim, você tinha uma dívida comigo, aí você dava lá, aí está falando do contexto, não está querendo dizer que o texto é legítimo. Contexto, você tem um escravo, você me dá um escravo, você me dá um bem, você me dá uma casa para pagar a dívida e tal. Depois de tantos anos, chegava um ano que era um ano de perdão. Eu devolvia tudo aquilo que tinha sido. Você me deu uma casa para pagar uma dívida. Só que a casa, enquanto ela serviu, já pagou a dívida. Então, depois daquele tempo todo, eu te devolvo a casa. Interessante. É muito interessante que é um conceito de justiça social que dá o seguinte: você já me pagou a dívida. Eu não preciso ficar, você não vai me dever a vida toda. Né? Você me devia tanto, então você me deu
do escravo daquela Por isso que nós defendemos para achar grandes heranças também, viu, gente? Exato, porque a herança imobiliza, não é isso? Só que então, assim, e se você ganhou, e aí esse é um conceito muito sério para a gente debater sempre, é o seguinte: se alguém tem demais, isso foi tirado de alguém. Entendeu? Se alguém tem demais e alguém tem de menos, alguma coisa está errada nessa equação. Então que de tempos em tempos, pelo menos, isso seja equalizado um pouco. Aí nós vamos explicar isso em outras literaturas, como o Manifesto Comunista e o Contrato Social. Ou o discurso sobre a origem da diferença da desigualdade entre os homens do Rousseau. Pastor, uma outra que eu achei aqui. Lula. PT tem a campanha Lula livre. A gente sabe que o presidente Lula foi condenado sem provas, que uma das raras pseudo-provas foi a delação do Léo Pinheiro. Léo Pinheiro foi o primeiro que disse que não havia problema, não tinha nada que delatar do Lula. Depois viu que ia ficar muito tempo na cadeia e perder tudo, surgiu a possibilidade de um acordo de delação premiada. Volta e fala a palavrinha mágica, Lula. Então, uma testemunha que é o próprio delator. Em Deuteronômio 19:15, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tem relação? Tem muita relação em vários aspectos, né? Primeiro que, e agora fica mais evidente ainda, né? Com vazamentos, com a Vaza Jato, que isso tudo foi uma grande armação do período Lula, né? Então, o Lula foi vítima de um julgamento forjado, isso é óbvio. Tirá-lo da disputa. Né? Para tirá-lo da disputa, e por isso um julgamento injusto. E bem-aventurado ter sede de justiça. Então a justiça clama por Lula livre. A justiça clama por Ele pode, sabe, pastor, na minha opinião, até que o processo seja reiniciado, Sim. que as investigações sejam refeitas, que sejam feitas por um juízo isento. E quando for feito por um juiz isento, vai inocentá-lo. Por quê? Entendeu? Porque não tem provas, todo mundo sabe disso. Então é muito sutil isso tudo, como eles fazem. Eu volto a falar, é a disputa da narrativa. Eles já tinham vendido a ideia do Lula como inimigo. Agora, viu, gente? Tem milhares de Lula presos. Sim. Milhares de pessoas que ou ainda não tem uma condenação confirmada, que são os presos provisórios, ou você tem aqueles que estão presos injustamente. Nós pegamos um caso aqui na Comissão de Direitos Humanos, ano passado, eu era presidente, do seu Eugênio. O seu Eugênio ficou preso 20 anos por um crime que não cometeu. E o Estado errou a segunda vez, porque prendeu o sujeito que então era o verdadeiro autor e também não era. Não, e aí o Eugênio, a demanda contra o Estado danada que não indeniza o homem, já tem decisão da Justiça, e aí o Estado reconhece o erro com o Eugênio, prendeu o segundo suspeito, ficou preso também bons anos, que também não era, e erra 2 vezes no mesmo caso. Não, você vê isso, a Justiça... Você vê isso claramente quando a Justiça libera vender o triplex do Lula. O imóvel pertence ao Lula, mas ele pode ser vendido, mas ele é vendido como garantia numa outra ação judicial. Ele é vendido pela OAS. O sítio da Ticada é uma coisa. Então assim, peraí. É meu, mas quem está vendendo é o terceiro. Se quem está vendendo é o terceiro, não é meu. Muito bem, tem mais perguntas? Não, fechando por aqui, a gente vai deixar nos comentários ali depois o endereço, os dados direitinho para o encontro dos evangélicos, e pedir para o pessoal que está acompanhando aí, pode deixar comentário para a gente ler na próxima live, compartilhar, comentar, curtir, que quarta-feira que vem tem mais, a gente pode voltar nesse assunto e em outros que tiverem aí. Beleza, então está feito aí o convite, viu, gente? Você que é simpatizante, petista, militante, filiado, que é evangélico, quer conhecer melhor esse projeto que está sendo aí construído do núcleo dos evangélicos, do partido, pode entrar em contato que a gente linka aqui junto com o pastor o Zé Barbosa Júnior, que é da Igreja Comunidade Batista do Caminho. Quero agradecer demais a sua presença, pastor. Acho que depois a gente tem que fazer outras, porque tem muito assunto e não deu para tratar tudo, porque o tempo ficando e a turma... Mas aí eu vou te convidar, depois do encontro, a gente volta para fazer uma avaliação, um balanço, como é bom porque você vai ter também a percepção
de como os outros irmãos estão vendo isso tudo, analisando, qual que é, né, o entendimento que a turma está chegando, e a gente volta aqui para poder conversar mais. Mas agradeço muito a presença. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Gente, um abraço, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.